Senhor Jesus, amém? Esse boa noite foi de quem está com muito calor, né? Um boa noite bem preguiçoso, né? Aquela vontade de estar em casa, né? Vamos de novo? Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Aê, ficou melhor. É que a gente não tinha ensaiado, né? Faltou ensaiar antes, né? Gente, quero dizer mais uma vez que é uma alegria no meu coração poder ministrar a palavra do Senhor Jesus, né? Principalmente aqui nessa casa que já me deu tantas oportunidades, né? E eu não canso de dizer que toda vez eu fico nervoso, né? Toda vez é um frio na barriga, né? É uma tensão, ainda mais quando é o pastor que manda mensagem falando assim: olha, hoje eu ia pregar, mas eu quero que você pregue, né? Então é mais nervoso ainda, né? Muita responsabilidade. Mas eu amo o que eu faço, eu amo o meu chamado, eu amo aquilo que Deus me coloca a fazer, né? E para mim é uma alegria muito grande mesmo poder estar aqui nessa noite conversando, trocando, né? E também aprendendo, né? Com aquilo que Cristo vai nos ensinar nessa noite, né? Eu gostaria de orar antes da gente ir para a palavra. Eu quero que você feche seus olhos e convide o Espírito Santo nesse momento a abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos, para que aquilo que Ele deseja falar nessa noite, Ele tenha total liberdade em fazer. Sabe, não fique preso a um pregador aqui na frente, a uma palavra que vai ser ministrada, a uma leitura da Bíblia, as canções que foram ministradas aqui. Não fique preso a isso, mas permita que o Espírito Santo de Deus use cada uma dessas ferramentas que nós temos aqui para falar ao seu e ao meu coração. Você e eu não saímos de casa para ouvir apenas aquilo que a gente gostaria de ouvir. A gente saiu de casa para ser ministrado, para cultuar também ao Senhor, mas para ser ministrado e ouvir o que o Espírito Santo de Deus quer nos falar nessa noite. Aquilo que Ele anseia falar aos nossos corações. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor já se encontra neste lugar. Eu sei que o Senhor já vem falando conosco desde o momento em que nós fomos chamados lá na nossa casa para estar aqui hoje. Desde o instante em que o nosso coração se inclinou a Ti, Jesus, em obediência, e veio aqui, Jesus, assim como o Senhor nos chamou, Pai. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que nada venha nos distrair, que nada venha tirar a nossa atenção, o nosso foco, que é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Que nada, Senhor, nos impeça de ouvir a voz do Senhor, Pai. Tu és o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas, ovelhas do seu rebanho, Pai. E nós queremos mais uma vez ouvir a sua voz, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler João capítulo 14. João 14. Nós vamos ler esse capítulo inteiro, tá? João 14,
versículo 1. Enquanto você vai encontrando, eu quero aproveitar, né, que como líder de crianças a gente não pode deixar as oportunidades passarem, né? Então eu quero aproveitar que o microfone está na minha mão e fazer 2 convites para a igreja. Primeiro convite, dia 21, sábado, não esse agora, o próximo, às 17 horas, nós teremos aqui na igreja o nosso 3º encontro de pais e filhos. Então, se você tem um sobrinho, um filho, um vizinho, qualquer criança, onde você arca com alguma responsabilidade sobre ela também, né? Porque nós temos aí pais, mas temos tios, avós, que também são responsáveis por essa criança. Eu quero te convidar a estar conosco no dia 21, né, sábado, às 17 horas, aqui na nossa igreja, nós vamos falar sobre multitelas. A nossa igreja, durante muito tempo, eu trabalhei aqui por muitos anos com o Ministério Infantil, e por muitas das vezes a maior luta que nós tínhamos, a Angélica vai lembrar disso também, era fazer ministrações com pais. Todo ano a gente planejava, nunca dava certo. E esse ano nós estamos fazendo a 3ª ministração. E o desejo do nosso coração é que você não perca essas oportunidades, mas que você agarre elas. Não queremos te ensinar a educar o seu filho, não é isso. Mas nós queremos, como tios da escolinha, professores, líderes na vida dessas crianças, também ser alguém que ministra sobre elas e que apoia a família quando a família precisa. A educação é você que vai dar na sua casa, você que vai corrigir o seu filho. Mas nós temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade é apontar o caminho. Mostrar aonde é a direção. E nós temos visto que isso acontece não com crianças, mas com adultos também. Como eu acabei de orar, o mundo está cheio de distrações. E às vezes, como adultos, a gente se distrai com alguma coisa e perde o foco na criança. E isso aqui que a gente vai falar, as multitelas, é um grande amigo, mas inimigo da criança. Por que amigo e inimigo? Porque lá está cheio de coisas boas também. Mas o perigo está de frente com eles, nos olhos deles. Então não perca, gente, essa oportunidade. Vem participar, vai ser muito bom. Tenho certeza que vai ser algo abençoado para mim e para a sua vida. Gravem essa data, 21 de setembro, às 17 horas. E no dia 12 de outubro, nós teremos aqui a nossa festa com as crianças. Tá? Ainda estamos nos detalhes, conversando, procurando o que fazer, como fazer. Logo vamos nos reunir com os professores também para a gente fechar aí tudo que será feito nesse dia. Amém? Acharam? Deu tempo, hein? Falei bastante. João 14, versículo 1. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar um caminho, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai.
como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as que digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus: Por que razão o Senhor se manifestaria a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhe dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Vocês ouviram que eu disse: Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Até aí. Amém, igreja? Um texto que talvez você já ouviu, já leu, já assistiu mensagens sobre esse texto, mas um texto, na minha concepção, maravilhoso, de muitos ensinamentos. Se a gente
tomasse o capítulo 14 de João para as nossas vidas, nós teríamos uma vida apaixonante com o Senhor. Porque esse texto tem milhares e milhares de mensagens dentro dele. E eu gostaria de falar algumas das que Deus falou ao meu coração. Mas antes, mais uma vez eu te peço, feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida e agora nós queremos que ela seja revelada aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, que não fique nas minhas, mas que sejam as suas palavras através de mim. Eu não sou digno de nada, Senhor. O Senhor, sim, é digno de todas as coisas. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos sair daqui hoje, cheios do Senhor. Amém. Amém. Como eu disse, é um texto que tem muitas narrativas, muitas mensagens dentro dela. Palavras que saltam como se fosse um convite para nós, né? E na verdade é um convite. Aqui são palavras de Jesus Cristo ensinando a multidão, as pessoas, os discípulos que andavam com ele. Vários capítulos aqui de João, se você voltar alguns ou seguir aí nos próximos capítulos, todos eles são momentos em que Jesus parava para falar com as pessoas, para falar com os discípulos, e ali ele trazia um leque de informações e de mensagens, né, e de palavras, de coisas que iriam acontecer com ele. Né, mas muitas das vezes eles não entendiam aquelas palavras que eram ministradas por Jesus. E aí talvez, assim como eu, você já deve ter lido essa palavra e ter falado assim: caramba, como que ele não entendeu isso? Né, como que essa pessoa está ali, Jesus está falando, só falta ele pegar e desenhar. Mas porque hoje nós temos a revelação dessa palavra através do Espírito Santo, então nós temos um entendimento que lá naquela época eles não tinham. E muitas outras situações, né? Eles viviam, eram outros tempos, eram outros momentos. Outras distrações chamavam as atenções deles. E eles não conseguiam compreender qual era a mensagem que Jesus estava passando para aquele dia. E o que eu quero chamar a sua atenção, onde Deus chamou a minha atenção no dia de hoje é: quantas mensagens você já recebeu e você não compreendeu, mas eram tão claras que faltava somente eu desenhar. E nessa noite, nessa quinta-feira, o que eu mais desejo é que você pense realmente nisso. Quantas vezes no nosso dia a gente parou, leu a Bíblia, fechou a Bíblia e saiu viver a nossa vida sem entender o que realmente a gente estava lendo? Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece várias vezes. Várias vezes onde eu faço o meu devocional ali com Deus e eu fico com aquele negócio na minha cabeça, pensando: o que será que estava querendo dizer aquela passagem que eu li, aquele texto, aquele livro? Só que muitas das vezes a gente não tem parado para meditar no que a palavra está dizendo. A gente faz
a nossa obrigação cristã, né? De sentar de manhã ali na mesa, colocar uma Bíblia, uma musiquinha, um livrinho, faço a leitura, faço ali a leitura do meu livrinho, ouço a música, uma oraçãozinha e vou viver a minha vida pensando: uau, já cumpri o meu dever de cristão hoje. E de nada adiantou, porque em que momento você parou? Ou então, a gente levanta, eu falo de manhã porque eu faço muito de manhã, tá, gente? A gente levanta cedo, vai lá, põe a água do café para ferver, pega lá a Bíblia, começa a ler, aí você ouve o barulhinho da água fervendo. Aí você para a leitura, vai lá, começa a coar o café, aí você volta a ler. Aí você lembra, preciso escovar o dente. Vou lá escovar. Aí você volta a ler. Nossa, quase hora do trabalho, deixa eu tomar um banho. E eu não estou ensinando ninguém a fazer devocional aqui não, gente. Cada um sabe da sua vida com Deus. Eu estou falando de coisas que já aconteceram na minha vida. E que talvez esteja acontecendo na sua. Meditar na palavra de Deus é mais do que fazer a leitura da Bíblia. Porque qualquer pessoa pode ler isso aqui. Quantas vezes a gente já viu pessoas que falam: nossa, li a Bíblia inteira. Aí você pergunta: quem entrou na arca de Moisés? Né? Tá. Nem era Moisés, né? Então assim, ler por ler, eu posso ler qualquer outra coisa também. Eu preciso de tempo, de qualidade com Deus. Na escola, uma das maiores cobranças que a gente faz com os pais é tempo de qualidade com o seu filho. E aí, muitas das vezes, eles falam assim: mas eu não sei como fazer um tempo de qualidade com o meu filho. E aí a gente precisa ficar ensinando, parece besteira, gente, mas é verdade, ensinando um pai e uma mãe a ser pai e mãe. E eu nem sou pai ainda, não sou pai ainda. Mas a gente precisa ensinar a ser pai e mãe. Coisa que eles deveriam saber, porque o filho é deles, né? É cria deles. Só que o tempo de qualidade de uma criança com o pai é quando o pai ou a mãe, entenda pai aqui nos dois sentidos, tá? É quando o pai, ele para o que ele está fazendo, ele senta com a criança no chão, ele gasta tempo ou investe tempo em brincadeira com a criança. Tempo de qualidade de um pai, de uma mãe, é quando ele tira o dia dele e fala: filho, hoje nós vamos lá no Lago Azul e nós vamos jogar futebol. Filho, filha, hoje nós vamos sair, tomar um sorvete e você vai contar para o papai, para a mamãe, como está a sua escola? Quem são seus amigos? Com quem você anda? Adolescente, rasga seu coração comigo, conversa comigo. Uma vez, um dos encontros que nós tivemos aqui, a palestrante ela falou assim: quer ganhar um adolescente? Olhe nos olhos dele quando você vai conversar. Para de frente com ele e olha nos olhos dele e pergunta: o que está acontecendo? Porque a cabeça do adolescente é 5.000 informações ao mesmo tempo. Um corpo em formação. Isso é tempo de qualidade, é quando você para ouvir o outro. E é tão triste a gente ver como que essas crianças chegam na escola
criança com depressão, com crises de ansiedade, mas ela só tem 9 anos. O que faltou para essa criança? Investimento. Tempo de qualidade. E o convite de Jesus através dessa mensagem, nós vamos ver aqui, é isso. Me conheça. Saiba quem eu sou. Vocês andam comigo, mas vocês não sabem quem eu sou. Vocês estão comigo, mas vocês não sabem quem eu sou. E o que falta para a gente? Tempo com Deus. Eu entendo a sua rotina, assim como a minha, ela deve ser maluca. É trabalho, é casa, é cuidar dos mais próximos, é estar na igreja, é pensar no ministério infantil, é pensar nos adolescentes, é pensar no que vai cantar no domingo aqui em cima. É uma loucura a nossa vida. Você já percebeu que se você tivesse 29, 30, 40 horas na sua vida, você gastaria também esse tempo, você não descansaria? E eu falo isso com muita certeza porque a gente deixa muita coisa para amanhã. A gente fala, nossa, não deu tempo. Agora eu vou ter que resolver amanhã. Então quer dizer, se desse tempo, você tinha resolvido hoje também. Meditar é o ato de parar para pensar em alguma coisa, ou em alguém, ou em algo. Isso é meditar. E Deus tem falado muito forte ao meu coração já faz semanas já. Onde Ele fala, não adianta você sentar aqui no quarto para ler, se você não vai parar para pensar no que você está lendo. Se você não vai fechar os seus olhos e me ouvir. E eu estava fazendo isso, já fazia uns dias já. Estava com umas correrias e eu estava fazendo exatamente isso. Li a palavra, amém, Jesus, vamos. Vamos agora trabalhar comigo. Aí vai. E aí? E quando eu voltei a fazer isso, gente, é muito, muito maravilhoso. E a gente faz sem perceber, tá, gente? A gente faz sem perceber. E é por isso que Deus ele dá esses puxões de orelha na gente, para a gente voltar para a realidade, né? Porque vira tão rotineiro, tão mecânico, que quando você vê, você está fazendo, e aí Jesus fala, não, volta, porque você precisa pensar de novo. Precisa meditar de novo. Eu não sei, talvez isso aconteça comigo só. Mas se acontece com você também, talvez isso está servindo para você hoje. Porque para mim, é o que eu acabei de falar, Deus vem falando há semanas sobre tempo de qualidade comigo. Eu quero tempo de qualidade comigo. Eu quero que você sente. E o Salmo 1 vai falar exatamente sobre isso, sobre meditar na palavra do Senhor dia e noite. E aí a gente não entende o que é meditar. Então, vamos lá. Meditar é parar para pensar no que você faz. Então é quando eu pegar essa palavra, é fazer dela, sabe? Eu não gosto muito disso, mas é a única palavra que veio na minha cabeça. Fazer dela o meu mantra, né? É pensar nela o dia inteiro. O dia inteiro. E aí quando você vê alguma coisa, falar,
Tá, peraí. O que esse versículo falou? E permitir que o Espírito Santo vá trabalhando isso dentro de você. É mastigar, 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 mastigar. O dia inteiro aquilo ali. Mas eu não tenho tempo para isso. Encontre. Olha lá direitinho na sua rotina do dia e vê. Talvez tenha um tempinho para isso. E aí, pensando exatamente nesse texto, que era um texto que eu já ia trazer para os juniores hoje, na hora que a gente fosse ter a nossa aula, eu separei três momentos onde eu senti Deus falando comigo naquela passagem. Então nós lemos o capítulo todo. Lá no seu devocional talvez seja assim que você faça, um capítulo por dia, ou uma quantidade de versículos, mas nós fizemos a leitura do capítulo. E aí, depois que a gente faz isso, a gente começa a procurar o que Deus está querendo falar com a gente. E o primeiro ponto que eu quero falar é de João 14, do versículo 1 ao versículo 4. E aí eu queria que a gente lesse novamente. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Então essa primeira parte aqui, esses primeiros versículos, Deus falou sobre confiança. No momento em que ele fala que o coração de vocês não fique angustiado ou não se perturbe o coração de vocês, Deus já está falando, confia. Eu sei o lugar que eu estou preparando para você. Eu só te peço que confia. E como é difícil confiar. Sabe por que é difícil? Talvez você fale assim, não, para mim não é difícil. Então, peraí. Abre mão de tudo e viva para Jesus. Será que a gente conseguiria? Porque a confiança é exatamente isso. É abrir mão dos meus desejos para viver a vontade de Cristo na minha vida. Para viver o que Deus quer fazer. Eu tenho muitos sonhos na minha vida. E eu já falei aqui várias vezes para a igreja. Eu tenho muitos sonhos na minha vida. Mas os sonhos que eu tenho, eles estão aonde? Só na minha vontade ou na vontade de Deus? E se eles estão na vontade de Deus, eu sou capaz de confiar que é no tempo dele, não no meu? Que é na hora que ele quer fazer e não eu? Lá no começo do ano, eu falei isso acho que umas 2 semanas atrás aqui na igreja. Lá no começo do ano, lá em casa, durante um dos cultos que acontecia em casa, nós fizemos um papelzinho onde nós colocamos os sonhos e projetos que nós tínhamos para 2024. E aí lá o trabalho era, ore em cima disso o ano todo. E ali, em cima daquelas orações, Deus realizou alguns dos meus sonhos. Outros ainda não. E que na minha concepção, para mim, um dos sonhos que ele não realizou está em primeiro ponto. E aí? E agora? A confiança é, vou abandonar tudo, porque já que ele não fez, eu vou fazer do meu jeito. Ou eu vou permanecer crendo que no tempo dele vai acontecer? Qual é a minha confiança? Onde está a minha confiança? No meu braço forte? Ou em Cristo Jesus,
que sabe o momento de todas as coisas acontecerem. Gente, Ele sabe, Ele é perfeito no que Ele faz. A gente tem que parar de querer dar uma ajudazinha para Deus. Ó, Deus, eu vou te ajudar um pouquinho aqui, então eu vou ali tentar. Eu vou dar um passinho, tá? Tentando ali, tá? Não, gente. Ajudazinha é diferente de fé, né? A fé te faz dar passos de ousadia. A ajudazinha não, né? É quebra de confiança. Não estou confiando que Deus é capaz de fazer. Confiar é abrir mão das minhas vontades para viver as vontades de Deus. Então é não viver com o coração angustiado, perturbado, pensando, meu Deus, o que vai ser? Como que eu vou fazer? Para onde eu vou? Como que eu vou seguir? Não, é estar em paz. É viver em paz. Sabendo que Ele é o Senhor de todas as coisas. E para Deus não há impossíveis. É crer nisso, sabe? É crer que Ele tem o controle da nossa vida e que se o controle está nele, vai acontecer. Amém, igreja? Amém, igreja? Não é fácil, eu sei. Não é. Mas nós precisamos crer. E aqui também fala exatamente sobre crer que lá no fim, mesmo diante das dificuldades, das lutas, das tribulações que nós vivemos na nossa vida, lá no fim, quando Ele voltar, se nós permanecermos confiantes no Senhor, existe um lugar para nós reservado no céu. Então, eu trouxe essa aplicação tanto para a nossa vida aqui, com a confiança de que Deus cuida de nós e da nossa casa, quanto na confiança de que Deus tem um lugar para nós. E eu preciso me manter firme, me manter confiante, porque o céu é o lugar que Deus está preparando para nós. E não tarda, gente, não tarda. Eu creio que até essa loucura desse clima aí é sinais de que Jesus está mais próximo do que a gente imagina. Eu acredito nisso, gente. Por mais que venham falar, não, mas tem um aquecimento global, tem a maneira que o ser humano não cuidou do planeta, tudo bem, eu entendo isso, e é verdade mesmo. Só que o meu entendimento não consegue crer que é só isso. Porque tá doido demais, gente. Tá muito maluco. Que inverno é esse de 35 graus? Então, para mim, tudo isso tem um fim, né? E é a volta de Jesus. E a gente precisa ter anseio por isso, igreja. Anseio pela volta de Jesus. Mas Ele não fez o que eu queria ainda. Não interessa. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, que bom que Ele voltou. Glória a Deus que Ele voltou. Eu tenho crido dessa maneira já. A volta de Jesus está muito próximo. E a gente precisa querer parar de ficar pensando, mas o que vai ser de mim? Eu falo para os adolescentes, alguns deles, não são todos, falam assim, mas eu nem cresci direito ainda, nem estou trabalhando, nem casei, nem fiz... Não interessa, se Jesus voltar amanhã, que bom que Ele voltou. E se Ele não voltar, aí você vai viver na sua vida. Deixa as coisas acontecerem. Confia em Jesus, Ele sabe o que Ele está fazendo. A outra que eu quero ler é o versículo 6 e 7. Versículos 6 e 7 diz, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. E aqui Jesus está falando exatamente dele. Jesus andava ali no meio da multidão,
com as pessoas ali, elas não conseguiam entender que ele, sendo o próprio Filho de Deus, também era Deus manifestado na terra. E se a gente continuar lendo, a gente vai ver que ele vai falar que ele subiu ao Pai, mas que ele enviaria outro Consolador. Né? Quem é esse outro Consolador? O próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo, que é o próprio Deus. E a gente não tem conhecido Ele. A gente não conhece como deveríamos conhecer. Porque o versículo diz que se nós conhecêssemos a Deus como realmente Ele é, quem Ele realmente é, obras maiores que Jesus Cristo nós faríamos. E qual foi o maior milagre que Jesus fez, gente? Na sua concepção aí, que você tem de ideia, qual foi o maior que Ele fez? Era para a gente estar fazendo mais. Se nós o conhecêssemos de verdade, era para estarmos fazendo mais. Ele falou, não fui eu, está aqui, ó. E a gente não faz porque nós não conhecemos Jesus na sua essência, quem Ele realmente é. A gente tem visto gotas apenas. Precisamos parar de nos contentar com as gotas, de andar no raso, sabe? É como a música que o Jô canta lá, mergulhar mesmo. Mergulhar em Jesus. Mergulhar nesse rio chamado Jesus Cristo. Precisamos disso, gente. Eu e você precisamos conhecer Jesus em tudo que Ele é, gente. No todo. Sabe, não ficar se contentando mais com as pequeníssimas coisas, com essa pequenez que a gente tem aqui. A gente fala, ai, já está bom, nossa. Que delícia ouvir a voz de Jesus Cristo. Realmente maravilhoso, mas eu quero mais. Não se contentar com isso. Pede mais. Eu tenho certeza que Jesus, Ele vai dar. A gente precisa pedir, aprender a pedir mais de Jesus. Mais sede, mais fome. Não apenas declarar, eu quero mais de ti, não. Mas o coração arder quando você declarar isso. Quando nós declararmos, o nosso coração arder de verdade. De desejo por Jesus. De anseio em conhecê-lo. E aí, por último, eu quero ler o versículo 15. Que diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então aqui está falando do quê? Obediência, né? Obediência. Obedecer a Jesus. Obedecer aos mandamentos. Não ficarmos colocando uns vírgulas, né? Na palavra de Deus. A gente não pode, em hipótese alguma, colocar vírgulas na palavra de Deus. Achando que, não, mas fala isso, mas vamos pensar. A gente já está no século 21, né? Então, se a gente está no século 21, muita coisa mudou, né? Então, se muita coisa mudou, talvez, não era isso mesmo que ele queria dizer, né? Era desse outro jeito aqui. E aí a gente coloca essa vírgula na Bíblia para podermos fazer da maneira que a gente quer fazer, né? Tirando um peso da nossa consciência de que isso é pecado. Então, vamos fazer assim. Sim, gente, muita coisa mudou, né? Tecnologia avançou, muita coisa mudou. Mas a palavra de Deus é imutável. E se ela fala que está errado, está errado.
Se ela fala que é pecado, é pecado. E precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Porque o meu Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo. O Jesus a quem eu sirvo é o mesmo Jesus daqui, que viveu nessa época. É o mesmo. E a palavra que ele deixou, ela não mente. E ela não tem vírgulas. Mas como o tempo andou. Não, não tem isso. Pode olhar na sua Bíblia, pode ler ela inteira. Você nunca vai encontrar assim. Quando chegar em 2024, muita coisa vai ter mudado. Não vai ter isso. Até porque ela é atual. A nossa Bíblia é muito atual. Se você começar a ler, você vai ver que tipo, nossa, mas parece que está falando de hoje. E aí você lê daqui 10 anos, mas parece que está falando de hoje. E daqui 100 anos, as pessoas irão dizer a mesma coisa, mas parece que essa Bíblia foi escrita ontem, ela está falando dos dias de hoje. Não tem variação de tempo para a Bíblia. Ela é a mesma. E os mandamentos, a maneira que a gente precisa se comportar, as coisas que nós não podemos nos conformar, está aqui. Está tudo aqui. Não existe atualização da Bíblia, como a gente já tem ouvido falar muito aí na televisão, na internet, de pessoas querendo atualizar. Não existe atualização da Bíblia. Essa é a palavra de Deus. E a gente não pode mexer naquilo que Ele determinou, naquilo que Ele falou. E como que eu sei então? Como que eu devo guardar os mandamentos do Senhor? Onde que eles estão registrados? Aqui. Na Bíblia. Tá, beleza. E como que eu faço então para conhecer esses mandamentos? Vai lá na sua casa, abre sua Bíblia, começa a ler. E como eu faço para ter entendimento de que isso está certo ou não? Meditar na palavra do Senhor. Pensar nas coisas que Ele tem falado aqui. É pensar, gente. É tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade não se faz em 1, 2, 3 minutos. Tempo de qualidade se faz andando com Jesus, conhecendo Jesus. Os pais que estão aqui, como que você conheceu o seu filho? Como que você conheceu ele? Como que você sabe das coisas que ele precisa? Porque você anda com ele, porque você vive com ele. Com Jesus é a mesma coisa. Se eu quero conhecer Jesus, eu preciso andar com Jesus. Eu preciso de tempo com Ele. Amém, igreja? Vai ser fácil? Não. Vai ser prazeroso? Com certeza. E quanto mais você conhecer, quanto mais nós conhecermos a Deus, mais a gente vai querer conhecer. Quanto mais a gente andar com Ele, mais a gente vai querer andar com Ele. É uma sensação tão boa que a gente não consegue descrever, apenas sentir. Amém? Eu quero orar com você novamente. Feche seus olhos.
Eu gostaria que você, assim como eu vou fazer nesse momento, começasse a pensar no tempo que eu tenho investido em Cristo. A gente canta aqui várias vezes: gastarei minha vida aos teus pés. Mas isso é verdade? Ou são palavras que apenas saem da nossa boca porque alguém está cantando e aí eu vou cantar junto? Quanto tempo nós temos investido? Quanto tempo nós temos investido no Senhor? E aí, mediante ao que você pensou, ao que você tem vivido com o Senhor, que você agora comece a falar com Ele. Que você comece a dizer aquilo que o seu coração tanto quer falar com Deus. Sabe, se tiver que pedir perdão, peça. Se for uma sensação de adoração, adore. Se você sente que você precisa de mais do Senhor, então peça ao Senhor que Ele te envie mais dEle. Muito mais fome do Senhor, muito mais sede do Senhor, muito mais anseio em conhecer a Jesus. Não perca esse momento, simplesmente se derrame ao Senhor. Entregue a sua vida, as suas palavras, o seu tempo com Deus. Pai, nos perdoa, Jesus, porque nós investimos tanto tempo em tantas outras coisas. Somos capazes de gastar o nosso dia com trabalho, com escola. Somos capazes de gastar os nossos dias diante de um computador, de um celular, de uma televisão. Somos capazes de gastar o nosso dia em rodas de amigos, com conversas que não agradam ao seu coração. Mas quando pensamos no Senhor, achamos que 10, 15, 20 minutos da nossa vida é o suficiente. Quando na verdade o desejo do Senhor é que nós o conheçamos mais e mais. Quando na verdade o desejo e o anseio que Cristo tem por nós é que nós venhamos a ter tempo com Ele, investir nessa amizade com Cristo, conhecer quem Ele realmente é, saber quais são os anseios do coração do Senhor, o desejo do Senhor. Então nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos perdoe, Jesus, porque nós queremos, sim, gastar o nosso tempo aos seus pés, Jesus. Andar com o Senhor, te convidar para estar conosco na nossa casa, no nosso trabalho, nos momentos em que estamos dirigindo, numa roda de amigos, que o Senhor esteja ali junto conosco, no nosso café da manhã, no nosso almoço, na nossa janta. Nós queremos te convidar, Jesus, a fazer parte da nossa rotina diária, Senhor. Mas nós queremos também te conhecer no nosso íntimo, no nosso quarto, Senhor, nos nossos devocionais, nos nossos tempos de oração, nos nossos tempos de meditação da palavra, Jesus.
Ensina-nos a guardar os seus mandamentos, Pai. Ensina-nos a ser obediente e a confiar em Ti, Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Deus abençoe a igreja.